Caixas Grid Finis personalizadas para qualquer coisa. Hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do Ugly Jazz e bora ver como é que ele desenvolve as caixas Grid Finis dele. Então, algumas semanas atrás, fiz um vídeo sobre o Gridfinity para leigos e como você pode começar a fazer seu próprio conjunto personalizado de caixas Gridfinity para ajudar a organizar tudo e qualquer coisa. Bem, de longe, um dos vídeos de acompanhamento mais solicitados que recebi nos comentários foi sobre como fazer seu próprio conjunto personalizado de inserções de caixas Gridfinity para objetos de formatos exclusivos que você pode ter e dos quais não consegue encontrar arquivos online. É exatamente isso que faremos neste vídeo. Darei a você 3 opções fáceis de usar para começar. Comece a criar suas próprias inserções personalizadas para suas caixas Gridfinity. A maneira mais comum de fazer isso é acessar um programa como o Fusion 360 e esboçar ao redor do objeto para o qual você deseja criar uma caixa, extrudando em um negativo e, em seguida... Cara, eu tenho ouvido falar muito bem do Onshape. Algum de vocês já utilizou ou utiliza essa ferramenta? Vale realmente a pena? Eu não cheguei a utilizar ainda, mas me parece ser mais amigável para modelar e muito mais intuitiva, velho. Imprimi-lo. No entanto, eu queria ver se conseguíamos encontrar uma abordagem mais fácil, porque não sou muito fã do Fusion 360. Queria ver se conseguíamos simplificar um pouco e usar outras ferramentas para ver que tipo de sucesso poderíamos ter com isso. No entanto, eu costumo modelar no próprio fatiador do Bambu. Eu sei que eu fico muito limitado, mas eu costumo fazer coisas extremamente simples mesmo. Não faço nenhum tipo de modelagem mais complexa, mas eu sei o quão importante é isso para você desenvolver seus produtos, para você fazer suas peças personalizadas e, enfim, resolver problemas mesmo mais específicos, né? Eu provavelmente vou me dedicar um tempo mais estudando essa parte de modelação, mas eu ainda não defini por onde. Se você já conhece o Fusion 360, recomendo fortemente que assista ao vídeo de Phil Vanderlei. Ele explica e detalha como criar essas inserções personalizadas no Fusion 360. E para este projeto, tenho 3 ferramentas diferentes que uso regularmente, que têm seu próprio formato exclusivo, para as quais quero criar algumas inserções personalizadas, para que eu tenha um local de armazenamento adequado para cada uma delas. Agora, antes de sair correndo e começar a esboçar e modelar em 3D, recomendo que você reserve alguns segundos para acessar o Printables, o Maker Word ou o Tanks e faça uma pesquisa rápida para ver se alguém já criou uma inserção Gridfinity para o objeto para o qual você deseja criar uma. Isso economizará muito tempo, a menos que encontre uma que não atenda exatamente às suas necessidades. Como neste caso aqui para o estojo Osmo Pocket 3, isso permitiu que ele se encaixasse perfeitamente no estojo. No entanto, todo o resto estava em pé verticalmente e eu precisava que ficassem planos, e foi por isso que acabei projetando o meu próprio. E independentemente da abordagem que você escolher para criar seus próprios insertos personalizados, é mais do que provável que você precise de coisas como paquímetros digitais ou uma fita métrica. E eu recomendo fortemente que você imprima uma dessas réguas Gridfinity também. Isso é muito útil quando se trata de medir os objetos para ver o tamanho e a profundidade do compartimento que você precisa imprimir. Uma última dica antes de começar é que nem tudo precisa de seu próprio compartimento personalizado. Neste caso, eu tinha alguns canivetes para os quais queria ter alguns insertos personalizados, mas rapidamente percebi que o espaço que eles ocupariam e a quantidade de filamento simplesmente não faziam muito sentido. Eu criei um recipiente que era basicamente um balde vazio para guardar e despejar tudo isso. Dessa mas é mais bonito quando tá personalizado, né? Isso não tem nem discussão. Ele ainda mantém tudo organizado, mas estou maximizando um pouco do espaço que tenho disponível. Agora, a primeira coisa que vou analisar é criar um inserto personalizado para esta banana para escala. Obviamente, você precisa de algo para poder dimensionar seus objetos, então por que não ter uma escala de banana para referência? Tudo isso também é impresso em resina, então tem um peso legal. E tecnicamente, como este é um arquivo digital 3D que eu mesmo imprimi em 3D, eu poderia usá-lo como base para o nosso recorte. No entanto, há muitos detalhes aqui que criarão muito espaço negativo e isso tornará o processo de esculpir isso dentro de um desses recipientes muito difícil. O que farei é traçar isso e criar o inserto real a partir do traçado. Agora, eu tenho uma ferramenta projetada especificamente para esse propósito, que me permite traçar um objeto ou criar um design, tirar uma foto dele e ele criará automaticamente um arquivo SVG para mim daquele esboço específico. Agora, eu sei que nem todo mundo tem isso e não faz sentido. Por favor, não gaste as $100 em um desses. Acabei apoiando este projeto no Kickstarter, e é por isso que tenho isso em mãos para projetos como este ou apenas para brincar. E honestamente, você nem precisa de um desses. Isso torna sua vida um pouco mais fácil, mas você realmente não precisa disso. Agora, podemos fazer exatamente a mesma coisa com apenas um pedaço de papel básico e nosso objeto e pegar o mesmo Sharp e criar nosso próprio contorno. E então, usando a câmera do seu telefone,
Vá até lá e tente ficar o mais perpendicular possível ao pedaço de papel e tire uma foto. E então tiraremos a foto do esboço que fizemos e a enviaremos para picsvg.com. Isso criará uma imagem SVG real a partir do nosso esboço. Você pode baixar o arquivo SVG do site e carregá-lo no aplicativo de modelagem 3D de sua escolha. Neste caso, usarei apenas o Tinkercad porque ele é gratuito e baseado na web. Após a importação, você notará que é apenas a parte externa ou a concha. O que faremos é clicar no modo de preenchimento e alterar de padrão para silhueta. Isso preencherá nosso objeto. Não está na escala correta. O que precisamos fazer a seguir é pegar nosso paquímetro ou fita métrica e medir o esboço que desenhamos. Em seguida, podemos pegar os mesmos valores de medição e aplicá-los diretamente aqui no Tinkercad inserindo os valores ou arrastando um dos cantos e arrastando para a escala apropriada. Lembre-se, novamente, que essa é a escala do perímetro externo do nosso esboço, não a escala do nosso objeto. Em seguida, precisamos de um arquivo base para criar o objeto. O que farei é usar nossa régua Gridfinity para tirar algumas medidas e ver qual tamanho de caixa precisaremos para o objeto que estamos criando. E, neste caso, posso ver que precisarei de uma caixa de 3x5. Há várias outras opções de seleção com as quais você pode brincar, mas a principal delas é que o estilo da caixa precisa ser definido como sólido. Assim que tivermos a base no Tinkercad, podemos começar a girar e alinhar os dois objetos para que fiquem centralizados um com o outro. E levantado cerca de UH, configurei o meu para cerca de 6 ou o que quer que seja esse 6 na tela. Então você mudará a opção de forma de sólida para inteira. Isso acabará abrindo um furo para nosso objeto na base. Agora selecione os dois itens juntos e selecione o botão de mesclar na parte superior e ele deverá abrir um furo para você. Além disso, se você quiser escavar algumas esferas na base também, isso tornará mais fácil para você conseguir pegar o objeto da lixeira. Podemos então exportar nosso arquivo 3D e imprimi-lo. Agora, digamos que você tenha um modelo 3D real do objeto para o qual deseja criar um encaixe de lixeira. Bem, aumenta um pouco a espessura lateral você dele. pode usar esse modelo para criar um negativo desse encaixe real trazendo esse arquivo diretamente para o Tinkercad, definindo-o como inteiro e, em seguida, mesclando as duas partes. Isso funciona muito bem quando tudo é sólido e tudo pode ser moldado facilmente. No entanto, para algo como este mini-ab da Hacksmith, há um modelo 3D em duas escalas que posso usar para criar um encaixe. No entanto, ele é completamente oco e não é macio, sólido. Isso significa que quando eu tentar mesclar esses dois juntos e escavá-lo, ele não gerará o corpo corretamente. Para corrigir isso, usarei apenas algumas formas geométricas básicas para criar o contorno do nosso objeto. Você pode usar esse método facilmente para qualquer outro objeto. Basta usar algumas formas básicas para imitar as dimensões do seu objeto. Uma das melhores partes é que você pode criar formas realmente complexas usando essas ferramentas básicas fornecidas diretamente aqui no Tinkercad. Depois que todas as formas estiverem prontas, você pode mesclar todas as partes para criar um objeto e depois subtraí-lo da base. Você pode até pegar o modelo 3D original e movê-lo para dentro da base para ver se tudo se encaixa corretamente. Depois que tudo estiver definido com seu modelo, você pode exportá-lo e imprimi-lo. E a última opção que mostrarei permite que você seja muito mais preciso com os recortes que fará para esses objetos. Neste caso, tentarei criar um recorte para esta fita métrica digital Recon T1 Tomahawk. Descobri esse método graças ao comentário do Cycle Rangers em meu vídeo anterior. Vídeo que diz para você tirar uma foto desse objeto específico ou criar um esboço dele em um pedaço de papel. Depois importar isso para o Fotoya e então você pode usar a ferramenta caneta para criar um contorno digital ao redor do seu objeto. Agora, antes de tirar uma foto do nosso objeto delineado, vou pegar um cubo 20 por 20 impresso em 3D e colocá-lo diretamente ao lado do nosso esboço no papel. Sensacional, velho. Pra você manter a escala. Dessa forma, quando eu tirar uma foto do objeto, vou me certificar de capturar esse cubo 20 por 20 de cima para baixo, que usarei como ponto de referência para dimensionar nossa imagem. Agora, pegarei essa imagem da qual tirei uma foto e a enviarei diretamente para o Photop, que é um aplicativo gratuito de edição de imagens online. Mas o que é realmente legal sobre isso é que posso usar a funcionalidade da ferramenta caneta para realmente traçar nosso objeto e depois exportá-lo como um arquivo SVG. Aqui estou apenas usando a ferramenta caneta para traçar nosso contorno que desenhamos no pedaço de papel para criar esta forma única para nosso objeto específico. E o que é realmente legal sobre isso é que podemos voltar e refinar ainda mais cada um desses pontos individuais adicionando-os ou ajustando-os conforme necessário. Quando estiver satisfeito com o contorno, clique no botão de forma no topo. Selecionarei preto como opção, e ele deve preencher nossa forma e objeto geral. Agora, é aqui que nosso cubo de 20 por 20 entra em jogo. Vou entrar e selecionar a ferramenta retângulo ou a ferramenta quadrado e entrar.
selecionar e criar um cubo de 20 por 20 milímetros aqui. Posso colocá-lo em qualquer lugar da página e posicioná-lo. E então o que quero fazer é colocar isso aqui no canto. Na mesma E escala. então posso realmente pegar nossas duas camadas, a foto e também nosso esboço aqui que criamos. E então selecionar em editar, selecionaremos transformar e dimensionar e arrastar para que fiquem na escala apropriada para corresponder ao nosso cubo. Muito bom, Outra velho. coisa que você pode fazer é acessar as configurações de foto e ajustar a grade que você está vendo aqui que eu tenho na tela para uma grade de 10. O layout desse programa é muito parecido com o Photoshop, mas pô, você pode fazer isso, sabe como? Você joga o contorno que você desenhou no ChatGPT, pede só para ele preencher, coloca a imagem no Maker Lab, você vai gerar um polígono lá pelo Maker Lab. Quando você jogar pro fatiador do bambu, por exemplo, você só vai precisar mudar a espessura e colocar na escala do que você colocou de referência. Nesse caso aqui foi o quadrado de 20 por 20. Por 10 ou 20 por 20. Também vou deixar o cubo de 20 por 20 lá e depois ir em arquivo, exportar como e selecionar SVG para exportar nosso desenho e o cubo de 20 por 20. Isso deve reduzir o tamanho do objeto quando ele for importado. No entanto, ele ainda não será dimensionado corretamente. Então, o que podemos fazer é trazer um cubo para o Tinkercad e, por padrão, ele vem na escala de 20 por 20. Podemos tentar alinhar isso e redimensionar nosso SVG que trouxemos como um objeto para corresponder ao nosso cubo de 20 por 20. Agora, para remover esse outro cubo, tudo o que você precisa fazer é selecionar o cubo que adicionamos no Tinkercad, dimensioná-lo um pouco e marcá-lo como um furo. E então o que você deve conseguir fazer é entrar aqui e selecionar os dois objetos e combiná-los. E isso apagará o cubo que foi trazido. Então é só uma questão de alinhar seu objeto a uma base que se encaixe no seu design. Define-lo como um... Eu acho que é muito mais rápido você fazer o contorno, jogar no ChatGPT, no Maker Lab e ele já vai direto para essa parte. todo e então combinar os dois objetos para criar seu recorte. Então você pode exportar seu item, imprimir e imprimir. Depois de algumas horas de impressão, agora temos nossos insertos personalizados projetados para nossos objetos, Muito legal, usando 3 métodos diferentes de modelagem. Agora, você também notará que as tolerâncias são bem frouxas, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, pois torna muito fácil colocá-los e retirá-los de cada um desses compartimentos. É tudo uma questão de preferência pessoal sobre como você quer que eles sejam projetados. E isso é melhor do que realmente projetá-los diretamente no Fusion 360? Provavelmente não. Pode até ser mais etapas do que projetá-los diretamente no Fusion 360. No entanto, existem alternativas disponíveis para você experimentar e usar e descobrir qual delas acha que pode ser melhor. É isso, e assim, nessa parte eu concordo com ele. Muita gente provavelmente vai achar ruim porque ele fez dessa forma mais armengada, digamos assim, do que técnica, né? Ah, não, eu vou lá aprender a modelar tudo. Às vezes a pessoa só quer resolver aquele problema e foda-se, tá ligado? Então, pô, velho, o importa é que você resolveu o problema. Não importa se você é um puta técnico de impressão 3D, se você sabe modelar pra caramba, se você gastou um tempão fazendo aquilo, se você solucionou e tá funcionando pra você, show de bola, velho. Então, eu acho massa esse tipo de vídeo aqui. Deixei o like aqui, deixa o like lá no vídeo do Uckley. Deixa o like também nesse vídeo, se ele te gerou algum insight, enfim, se ajudou de alguma forma a você nos seus projetos. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que você ajuda pra caramba esse canal a crescer. E não esquece de conferir o sistema que eu tô desenvolvendo para gerir o seu negócio de impressão 3D, que tá lá, completamente gratuito. Breve eu vou fazer o lançamento dele, mas de qualquer forma vai ter sempre a área lá gratuita que já te ajuda pra caramba. Não se esquece de conferir o link aqui abaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!